Nissan March está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa envolvendo todos os custos com relação à compra e à manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o March, aqui em análise, é na versão SV top de linha com motor 1.6, 16 válvulas flex e câmbio manual, ano 2012. E essa é a primeira geração do March aqui no Brasil. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2022, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo será levado em consideração um carro em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 32.482. Já a tabela FIPE está um pouco abaixo desse valor, R$ 31.413. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Assim como também você vai precisar colocar as placas Mercosul, se esse carro estiver sendo trazido de outro município e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui tabela KBB, que é o maior valor aqui, então vamos pensar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 33.015,74 para já ter esse veículo na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o carro já no seu nome. Mas falando agora em custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi recolhido sobre o valor de tabela FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021. Isso foi específico aqui para o estado de Minas Gerais. Então, peguei o valor de tabela desse carro cotado lá em janeiro de 2021, estava em R$ 24.576. 4% desse valor, R$ 983,04 de IPVA. Assim como também você vai precisar pagar a taxa de licenciamento. O valor que foi cobrado no meu estado aqui esse ano foi de R$ 135,95. Bem como é bem interessante pensar num seguro para um carro desse. Eu vou colocar aqui uma estimativa, uma taxa de 5% sobre o valor de tabela FIPE atual. É um percentual que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, que eu diria que seja justo para várias situações, para quem tem bônus zero também. Geralmente o seguro começa com um valor um pouco mais elevado, então considerando essa hipótese, ficaria em R$ 1.570,65. Mas tenha este número aí apenas como uma média, porque o valor de seguro ele pode variar muito dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor pode ser maior ou menor. Falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em setembro de 2019. Esse carro na época estava avaliado em R$ 24.438. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.325. Isso em percentual dá 7,4%. Aqui em números estamos vendo que é um carro que subiu bastante de preço. Mesmo aí para sua categoria, né, os hatch compactos, ele teve uma valorização, entre aspas, bem expressiva. Então, nos últimos tempos foi um carro até bem procurado, né? Como uma alternativa ali ao Uno, ao Gol, ao Palio, ao Celta. Então, também pode ser uma boa opção de compra com certeza. Mas somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 364,64. Isso dá por mês R$ 30,39. Parece um valor bem baixo, não é verdade? Bem acessível para manter um carro desse com relação a documentos. Mas lembre que este valor aqui de inflação está com sinal negativo. E é isso mesmo. Por quê? Estamos somando aqui custos, né? Despesas. Se estamos somando despesas, elas vão ter um sinal positivo, né? Estamos somando. Ao passo que
Como esse carro teve uma inflação no seu valor, então essa inflação ela vai abater um pouco dos custos. Ou seja, quem comprou um carro desse há 2, 3 anos atrás e está vendendo agora com preço inflacionado, tá de certa forma, vamos dizer assim, ganhando um pouco, né? Não vai ganhar se comprar outro carro que também valorizou, mas isso aí é outro assunto. Estou dizendo que alguém que comprou esse carro há 3 anos atrás por 24.400 e está vendendo ele agora por 31.400, teve um ganho de capital aqui, não é verdade? E esse ganho abate no valor de documentação, de seguro, despesas, né, com documentação que esse carro teve ao longo desse tempo. Mas tenha em mente que, para você que está olhando um carro desse para comprar agora e vai ficar com ele 2, 3 anos ou até mais, e se o mercado voltar a desvalorizar os veículos como sempre foi, né, os veículos caindo de preço um pouco a cada mês, a cada ano, esse custo total que você está vendo aqui embaixo vai aumentar, porque além dos custos de documentação e seguro que vimos mais acima, o custo aqui de depreciação vai entrar nessa conta com um sinal positivo, porque você vai estar perdendo valor com ele. Então, fique ligado nesse detalhe, é um carro que pode ter um custo total anual maior do que esse valor que apareceu aí para você. Mas falando agora em custos envolvendo manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Marte de primeira geração 1.6. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que vão ficar em R$ 151. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 286. Kit de velas, as 4 velas aqui da NGK, modelo Laser Platinum, vão ficar em R$ 345. Já os pneus, as medidas aqui são as 175/60/15, medidas não muito convencionais. Tanto é que nos sites que eu tenho costume aqui de pesquisar valores de pneus, não encontrei aí das fabricantes mais convencionais. Então, encontrei aqui um Linglong Green Max. Os 4 pneus vão ficar em R$ 1.396. Já o óleo de motor, a especificação aqui da Nissan é a 5W30. E esse HR16DE pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então, cotei 5 litros de um Castrol Stop Start API SN 100% sintético na viscosidade 5W30. R$ 301 esses 5 litros de óleo. Falando agora em correia de acessórios, cotei aqui da Gates. Vai ficar em R$ 78 e aqui não tem tensor incluso, que é o preço só da correia. Já o kit de corrente de distribuição que esse motor utiliza não é um item de troca periódica preventiva, nem vou colocar lá no somatório final de peças, mas vou trazer o valor aqui a título de curiosidade. Da Autolook vai ficar em R$ 1.012 e é um kit composto por 2 correntes, 3 polias, 2 guias e 2 tensores. Falando agora em filtros, cotei todos aqui da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 41, filtro de óleo R$ 35, filtro de combustível R$ 30 e o filtro do ar-condicionado, esse carro aqui não utiliza. Então, vai ficar aí com um valor de 0. Falando agora em amortecedores, cotei os 4 aqui da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás. R$ 1.212. Valor aí, eu diria, na média, tendendo a ser um pouquinho caro, considerando as dimensões e o segmento em que esse carro se enquadra. Mas ainda assim, não está muito exagerado. E como é um carro de transmissão manual, não vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Marte 1.6 2012, vai ficar em R$ 3.875. Eu diria um valor até bem acessível, tá bem na média aí do que seria um Uno Mille, um Gol, um Palio. É um carro bem barato de manter com relação à manutenção preventiva
mecânica. E tudo você encontra até com certa facilidade, porque é um motor que ficou muito tempo aí no mercado, equipou também o Versa, além de alguns veículos da Renault. Lá é outra nomenclatura, mas basicamente o mesmo motor, compartilha bastante peças, então boa oferta de peças no mercado sem problemas na hora da manutenção. Mas falando agora em custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro utiliza um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com um preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 4,99 o litro. E esse carro tem um tanque pequeno, de 41 litros de capacidade apenas. Então vai ficar em R$ 204,59 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 8,2 km por litro com etanol e 12 na gasolina. Já na estrada, 9,5 no etanol e 14 na gasolina. É um carro de fato bem econômico. E ainda mais, dependendo da sua forma de guiar, se você souber levar esse carro com calma, com tranquilidade, adotando técnicas de direção mais eficiente, mais econômica, visando antecipar o tráfego à frente, você vai conseguir médias ainda melhores do que as mostradas aqui na ficha técnica. E ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com o tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 336 km. Se for com gasolina, 492. Já na estrada, com etanol, 390 km. Com gasolina, 574. É um carro muito econômico, porém o tanque também é bem pequeno. Então a autonomia não ficou aqui das melhores, ficou abaixo dos 600 km aí na estrada com gasolina. E dentro de cidade ficou aí abaixo dos 500 km. Então é um ponto negativo. Merecia um tanque aí de pelo menos 50 litros, na minha opinião. Mas falando agora em lista de equipamentos, como vem, né, essa versão top de linha SV. De série conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo e duplo airbag frontal. E não tinha nenhum opcional disponível, isso tudo já vinha de série. E o sistema de som é apenas um CD player. Então, na parte tanto de entretenimento quanto tecnologia, conveniência a bordo, esse carro fica devendo um pouco frente aos seus concorrentes, com certeza. Mas falando agora em conjunto mecânico, aqui já citado o motor HR16DE, ele é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. É um motor todo construído em alumínio que gera 111 cavalos em qualquer combustível a 5.600 RPM e 15,1 kgfm de torque a 4.000 RPM também em qualquer combustível. A Nissan tem essa filosofia aí quanto à calibragem dos seus motores, né? Não só aqui no Marte, né? Lá no Versa também é da mesma forma, no Sentra também tem mesmos números de potência para qualquer combustível. Isso acaba se tornando interessante, então não adianta colocar etanol acreditando que o motor vai ter um desempenho um pouco melhor, vai ser a mesma coisa. E para um carro bem leve, de 964 kg, a relação de peso-potência ficou em excelentes 8,7 kg por cavalo. Tem um desempenho muito bom, com certeza, tanto dentro de cidade, que é a proposta principal desse carro, de ser um carro urbano, compacto, quanto também na estrada, se você eventualmente precisar pegar com esse carro. O 0 a 100 fica em 9,3 segundos, também muito bom, arrancadas bem rápidas com ele. Câmbio manual de 5 marchas, engates ali não são referência, não são dos melhores, mas é bem competente, atende bem para o dia a dia. Suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, assim como sistema de freios, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, bem condizentes com a proposta, com a categoria desse carro. E a direção é de assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico, tem assistência variável, peso variável ali de acordo com a velocidade, o que é bem interessante, porém o porta-malas aqui é bem pequeno, 265 litros de capacidade, um dos menores aí da categoria, não dá para levar muita coisa ali, bagagem, se precisar viajar com um carro desse. É malas aí de 2, 3 pessoas no máximo, mas como a proposta aqui é de ser um carro mais urbano, ele atende bem para o dia a dia.
Falando aqui então em pontos positivos principais de pegar um carro desse, primeiro aqui a sua robustez e confiabilidade mecânica, motor de origem Nissan, também trabalhado ali em parceria com a Renault, motor bem resistente, confiável, não quebra com facilidade se você cuidar bem dele, obviamente. Tem a vantagem de não utilizar a correia dentada mais, então a manutenção a menos para você se preocupar. Motor bem eficiente, de ótimo desempenho, aliado a um excelente consumo de combustível. Além disso, é um carro bem compacto, ótimo para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar com ele. A lista de equipamentos ela é ok, tem o essencial, o básico, o mínimo necessário, mas é só. E pode ser uma boa relação de custo-benefício aqui, comparado com vários de seus concorrentes. Ele entrega muita eficiência em peças de preços acessíveis aí na parte de manutenção mecânica, então pode ser uma boa opção de compra com certeza. Mas tem que falar aqui dos pontos de atenção antes de você escolher um carro desse para sua garagem. Primeiro aqui, falta ponteiro de temperatura ali no painel para você monitorar como é que está o líquido de arrefecimento. É um ponto que eu considero negativo em qualquer carro que seja. Além disso, tanque de combustível pequeno, como eu já falei, 41 litros de capacidade apenas, fica bem abaixo do que se espera de um carro, mesmo sendo compacto e mesmo sendo bem econômico. Relações de marcha são um pouco mais encurtadas. Outra característica de um carro mais urbano, então em velocidades de cruzeiro na estrada ali aos 90, 100 km por hora, ele vai estar num giro mais elevado mesmo de quinta marcha, então pode incomodar um pouco ali, vai ser um pouco mais ruidoso, um pouco mais desconfortável. Além de ser mais ruidoso, né, de estar com um giro mais alto, o isolamento acústico desse carro também não é dos melhores, então outro ponto negativo também. Porta-malas é pequeno, não é um carro homologado para receber reboque, então você não pode levar uma carretinha ou um trailer com esse carro, infelizmente. É um carro também mal avaliado pelo LAT NCAP de sua época, então não é dos mais seguros em caso de colisão. E tem peças de acabamento, tanto internas quanto externas, um pouco mais caras. Isso aí é de praxe da linha Nissan. Isso acaba elevando o preço do seguro e, consequentemente, também acaba desvalorizando um pouco o veículo. Apesar dele ter tido uma alta inflação, como vimos lá no início do vídeo, em números, na prática não é um carro tão procurado, tão comercial quanto um Gol, um Palio, um Celta, um Uno, porque na hora de comprar peças aí de acabamento principalmente, acaba ficando um pouco mais caro, né? Então é algo para ficar ligado. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria um Marte de primeira geração para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Talvez você ainda está na dúvida entre um Marte ou outro carro do segmento, ou até de outros segmentos. Lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.